Vamos para mais um cafezinho e hoje vamos falar de banco de dados. Ontem eu falei de Kafka e algumas pessoas não sabiam o que era Kafka. Então, pô, não me segue aí, não sabe o que é Kafka, né? Dá uma olhada no meu vídeo de Kafka aí. E aí eu hoje vou falar de banco de dados. Então vamos lá pro cafezinho? Bom, você deve ter pensado assim, Kafka é um banco de dados, né? Tipo, não, não. Mas vamos. Eu quero fazer uma retrospectiva do que é banco de dados e como eles surgiram e assim, por que eles variaram tanto depois de 2000 e bolinha, alguma coisa. Então, vamos lá, vamos começar, né? Bom, se você é novo aí, tem menos de 20 anos, tem menos de 30 anos, aí eu creio que você nasceu entre, tipo, 95 e 2005, né? Então esse mundo que você vive aqui é o mundo que sempre existiu para você, né? Mas tenho que te dar más notícias assim, né? Tipo, em 2000, acho que foi 2001, teve o apocalipse. Teve o apocalipse, tudo se extinguiu e tudo recomeçou do zero. É como se caísse um meteoro na Terra, literalmente, né? Então, assim, tipo, eu costumo dividir a história da computação em três fases bem distintas. Talvez a gente tenha começado uma quarta fase aí, né? Mas aí vou esperar os próximos anos para pensar mais sobre isso, né? E no meu livro eu coloco essas três fases, né? Porque, assim, a internet é classificada pelas três fases, né? E aí você tem a pré-www, né? Que eu chamo de pré-www, né? Pré-World Wide Web. Não é pré-internet, é pré-World Wide Web, né? É bom diferenciar. E eu devo ter cafezinho aí, tem uma série que eu falo de redes sociais que eu devo diferenciar isso aí. Ah, tem uma playlist chamada Playlist sobre redes sociais, né? Dá uma olhada, eu vou deixar linkado, né? Se eu lembrar. Depois do www, teve uma fase de muita expectativa, muita promessa e pouca coisa se cumpriu. E talvez os bancos de dados tenham. Não, não, brincadeira, os bancos de dados não. Mas talvez as linguagens de programação, diversos outros fatores tenham sido culpados dessa frase ter explodido num que é os maiores crashes da bolsa de valores, das bolsas de valores, que é o crash o crash a bolha.com. Então, se você procurar aí, tipo, em qualquer podcast, tem um podcast sobre crashes da bolha que é bem interessante até, assim, para você conhecer um pouco mais do sistema que você está envolvido, que ele fala desse crash, né? Tipo, você tinha muita expectativa, tinha muita coisa, assim, que só... Isso eu tô falando em 2001. Só veio se realizar pós-Covid, né? Tipo, a gente tinha promessas de, todo mundo vai comprar ração de cachorro, né? E, tipo, naquela época, ter cachorro nem era uma coisa assim que as pessoas tinham mais filhos e menos animais, né? Nenhuma crítica a isso, tá, pessoal? Eu tenho filhos e não tenho, eu já tive animais, né? Já tive cachorro, inclusive, né? E minha esposa já teve gato, né? E só se cumpriu pós-Covid. Por quê? Porque foi obrigado uma digitalização, né? Faltava ali um fator cultural, mas eu falo que faltavam três fatores, né? O fator cultural, banco de dados e linguagem de programação para rápido desenvolvimento, né? E aí, assim, isso explodiu em 98 e pós-98 você tem ali uma era de baixas expectativas e muita entrega. Muita entrega mesmo, mesmo, mesmo. Talvez aí, nessa fase aí, pós 2000, aí assim, não, desculpa, eu tenho quatro fases, talvez seja na quinta, né? Que aí de 2000 para 2008, você tinha essa fase de muita expectativa, baixa entrega, desculpa, pouca expectativa, muita entrega, e aí pós crise de 2008, a crise do subprime, que aconteceu, né? Quando teve essa crise, o mercado financeiro americano está sempre procurando a galinha dos ovos de ouro, né? Então, assim, toda hora tem uma galinha dos ovos de ouro, toda hora tem uma galinha dos ovos de ouro, né? E aí, assim, nos anos 90 foi as empresas.com ali. A única que sobreviveu foi a Amazon, que operou no prejuízo até 2000 e bolinha, por aí, 2008, 2009. Operou no prejuízo mais 10 anos. Mas eles falavam isso, que vamos operar no prejuízo, vamos dominar o mercado e depois a gente a gente expande, né? E aí, pós 2008, o que acontece pós 2008? Né? O mundo TI volta a ser a galinha dos ovos de ouro, mas mais ali com o fator Amazon, assim, eles olhavam para as empresas e falavam assim, olha, a empresa pode dar prejuízo por 10 anos aí, como foi o Uber, né?
O Uber ficou 12 anos dando prejuízo e pode dar prejuízo e a gente quer expandir mercado. É uma fase bem imperialista das empresas. É por isso que algumas empresas tiram o Don't Be Evil do título, né? Mas aí você vai falar, pô, o que banco de dados tem a ver com isso? Vamos lá. Pré-World Wide Web, quem usava banco de dados? Essa é a pergunta. Quem usava banco de dados no pré-www? Você tinha ali 3 tipos de instituições. Governo, talvez, não sei. Não sei qual era o uso de banco de dados do governo, né? De governo. Lojas de varejo. Lojas de varejo era uma grande coisa ali naquela época, né? Então, assim, no Brasil você tinha grande loja de varejo, como a Mesbla. Lá no Piauí eu lembro que tinha algumas, eu nem lembro o nome direito, mas eu lembro que muitas vezes minha mãe me levava para o centro, a gente ia, andava, eu lembro quando criança, ia no começo, final dos anos 80, começo dos anos 90, ia em algumas lojas, e aí você via aquele terminal ali, meio DOS ali, com um programinha que talvez fosse o Clipper Summer 87 ali, e a pessoa fazendo, compra aí, tecido tal, umas camisetas pro teu menino aí, tal coisa, aí você via ali a pessoa no sisteminha, e isso já me deixava assim, nossa, a gente não tinha acesso ao computador, galera. Então, assim, você vê um computador, e aí você via naquela loja tinha computador, né? Então era banco, telefônica e loja de varejo. Basicamente isso, né? Então, o que essas empresas queriam, né? Assim, primeira coisa, você olha o que estava acontecendo economicamente, né? Economicamente, você tinha essas lojas. Essas lojas, elas tinham um requisito de negócio, que era um requisito de negócio que bancos relacionais, a obrigação era ser bancos relacionais, né? Então, assim, os bancos de dados começam com simples data stores não relacionais. Mas, como essas lojas, pensa só, telefônica, banco e loja de varejo. O cara não queria coisa faltante no seu estoque. Então, assim, eles fazem um tipo de banco de dados para modelar ele de forma que ele tenha a consistência seja a principal coisa. Então ali você tem o quê? Você tem o foco na consistência. Foco na consistência, foco na transação, atomicidade. O ACID. O ACID talvez foi escrito nessa época aí, ou bastante tempo antes aí, né? Já que é o pré-www, é tudo antes. Então, assim, você tinha esse foco, né? E aí, assim, o que acontece nessa época aí? Essas lojas o banco de dados relacional, ele é um grande player nessa época, ele vira um grande player nessa época, ele domina, né? E aí você tem o www. O www, ele muda o panorama da rede. Por quê? Antes do www, quem que era o usuário de computador? Quem que era o usuário de internet, né? O que era o usuário de computador? Ou você não baixava os programas, né? Você comprava os programas na banca de revista, né? E com o www você começou a baixar os programas, mas muitos deles não eram online, né? Porque a internet era muito ruim naquela época ainda. Então, quando vai crescendo a velocidade, eles começam a virar online, aí começa a ter diferente tipo de programa. E aí você entra ali pro 98, 97, tem um boom aí de... A Amazon surgiu aí, diversos outros serviços surgiram aí, e não sei naquela época se eles estavam investindo em outro tipo de banco de dados, né? Mas isso morre ali, tipo, muitas dessas empresas morrem, a Bolha.com realmente é um meteoro que caiu e matou muita coisa ali. E pós 2000, né, pós Bolha.com, você tem uma reorganização do mercado, né? E aí sim, começa a surgir as big techs, o Google, o Facebook, e observa como eles se organizam, né? O Facebook é uma rede social, o Google é um sistema de busca. Você tinha o MySpace ali, tinha outros serviços ali, tipo, você tinha MSN, né? MSN da Microsoft, que era um Messenger, né? Você conversava com o MSN, ICQ. A internet era bem diferente, né? Mas pensa no requisito dessas empresas. Consistência é um requisito? Atomicidade é um requisito? Não. E aí começam a surgir outros bancos, né? E se não me engano, foi a Amazon que deu o tal do DynamoDB lá, e também teve uma mudança de hardware, porque o banco de dados, como a gente conhece, ele é muito ligado a disco,
disco o disco, né, o disco antigo, ele era uma porcelana, se não me engano era uma porcelana que tinha um leitorzinho, que nem um vinil, que um leitorzinho que vai lendo, né? Se você já viu um vinil, era que nem um vinil. Então você tinha um braço, você tinha não sei o quê, e você muda para os drives SATA, que tipo, você consegue ter uma memória diferente. Então, assim, teve algumas reescritas de banco, e aí banco não relacional virou um negócio. Um negócio. Então começou a surgir bancos não relacionais. Então, bancos não relacionais viram um negócio. Só que você tinha começado. Depois aí, assim, nessa época também, começou a ter muitos usuários, muitos mesmo, assim, tipo, todo mundo usuário. E começou a gerar muito dado. Então começou a surgir um negócio que a gente chama de Big Data. Big Data, Big Data. Todo mundo falava que Big Data. E aí, assim, tinha até uma piada, né? Que Big Data é que nem sexo adolescente, né? Todo mundo diz que faz, mas ninguém sabe. Na verdade, ninguém faz, na verdade, ninguém sabe como fazer. Isso era uma piada lá nos anos 2010, né? E aí, sim, como é que a gente processa esses dados? Como que a gente processa esses dados? E aí tem um paper muito interessante que eu vou deixar aqui para você ler, é bem interessante de se ler mesmo, que surge o que se chamam Continuous Query, ou query contínua, consulta contínua. O que é o continuous query? Eu coloco uma query ali no meu banco de dados para processar os dados que estão sendo inseridos. Então, assim, toda vez que eu insiro uma compra ali, eu faço uma query que atualiza um índice lá que vai me dar as estatísticas de venda do meu dia. Entendeu? Então, esse continuous query, ele foi evoluindo porque a gente tem como hoje Data Stream Processing, né? E aí, assim, o Continuous Query, ele inicia lá no banco de dados relacional. E aí, assim, se você olhar esse paper, eu não conheço nenhum dos frameworks, são frameworks, assim, eles não têm relação com... Eles não têm relação com o que a gente tem hoje, né, de Data Stream Processing. Né? Data Stream Processing de hoje é tipo uma linhagem diferente, sabe? E aí, em 2000, se não me engano, o Google solta um paper chamado, acho que é HDFS File System, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link desse paper também. Interessante de se ler sobre sistemas distribuídos, né? E nesse paper, né, você tem o sistema operacional distribuído, né? E aí você cria um novo tipo de sistema, que é o sistema MapReduce, né? Que aí você conseguia, tipo, mapear algumas coisas e fazer o reduce. Tipo, reduce é como agregação, né? Então fala assim, chegou uma compra aqui do usuário tal, aí mapeia aquele ali numa chave e aí depois pega todas as chaves e faz uma agregação, né? Então, o MapReduce é a segunda geração ali de Data Stream Processing, né? E nessa mesma época, e engraçado, se você fala Data Stream Processing e Message Oriented Middleware, que são duas áreas de pesquisa com interesses totalmente distintos, né? Você sempre começa com a mesma frase. Qualquer paper, pega qualquer paper, é a mesma frase. Com o advento da internet, o crescimento do número de usuários e o crescimento do número de dispositivos, você tem a necessidade de processar mais dados, né? E aí, nessa mesma época do HDFS, começou a surgir os Message Oriented Middlewares, o JMS de 1999, e assim, os Message Oriented Middlewares começam a ser alguma coisa, né? Então, o Kafka vai surgir ali para, eu não sei a data, mas assim, já no final dos anos 2000, talvez 2010, por aí, nessa época, né? Então, com o advento do Kafka, o grande sistema, o Kafka, aí deixa eu só contextualizar, o Kafka é um Message Oriented Middleware, né? Então ele está preocupado ali em troca de mensagens, né? Só que quando o Kafka começa a se tornar uma coisa muito grande, as pessoas substituem o HDFS pelo Kafka. Então você tem a terceira geração de Data Stream Processing, né? Que aí, assim, eu preciso processar mais dados. É muito maior, é uma coisa gigantesca. E aí, assim, todo grande sistema de Data Stream Processing, ele opera sobre Java, baseado na JVM, né? Porque, assim, o Kafka mesmo, ele é escrito em escala 2, né? E Java também, tem Java lá dentro, né? Mas tudo é Java. Se é JVM, é Java, né? E aí você tem porque o volume de dados está muito grande, é imenso, né?
Então você tem ali os novos sistemas de Data Stream Processing, que a gente chama de terceira geração, que é baseado nos Message Oriented Middleware. Vai ter o paper aqui, a evolução dos sistemas de Data Stream Processing. Se você quiser, é só ler. Não precisa confiar em mim, não, tá? Aliás, pode ter alguma consistência aqui, porque isso aqui tá sem roteiro, né? Então você tem essa evolução aí. Fazendo um resumo aqui, já deu 15 minutos, tá grande pra caramba, né? A gente sai ali nos anos 80 até os anos 90 no banco de dados relacional, né? Depois surge o contexto dos bancos não relacionais, né? Que surge ali 2000, alguma coisa. Ele se torna alguma coisa lá por volta de 2010, né? Que aí, tipo, todo mundo fala, não, tem que migrar para Mongo, tem que migrar para Cassandra, vamos usar não sei o que, blá, blá. Por uma questão de escala. É uma questão de escala e porque consistência não era mais um requisito, né? Enquanto isso, surge ali, lá para os anos 90, o Continuous Query, que evolui para o que a gente hoje tem Data Stream Processing, né? Quando ele migra para usar Message Oriented Middleware. Então a gente tem três grandes tecnologias aqui que eu falei, que tudo é processamento de dados, né? Banco de dados, que aí você tem relacional não relacional, Message Oriented Middleware, que é troca de mensagem, que eu citei como uma base para o Data Stream Processing, e o Data Stream Processing, que é para processar um volume absurdo de dados, né? Então, assim, entendeu aí o que é Kafka? Não entendeu, né? Putz, talvez precise de outro cafezinho. Kafka é o Message Oriented Middleware, e o Kafka criar em cima dele o Kafka Streams, que é um Data Stream Processing, ele que é uma biblioteca em cima do Kafka. Eu espero que esse cafezinho tenha te ajudado por alguma coisa. O cafezinho acabou faz tempo, já tá com 16 minutos. Esse é o meu maior cafezinho. Valeu e bom dia.